Você sabe a causa da seletividade alimentar do seu filho? Você já investigou para saber qual a causa, o porquê que essa criança não está se alimentando corretamente? Eu venho aqui mostrar para vocês as 5 causas mais comuns que a criança não come. Algumas das causas que nós temos que investigar primeiro, principalmente, são questões orgânicas. As questões orgânicas mais comuns na seletividade alimentar são problemas de desordens gastrointestinais, desde doenças inflamatórias intestinais, refluxo gastroesofágico, alergias alimentares, esofagites eosinofílicas, constipação, má absorção de alimentos e problemas do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Hepatopatias e doenças cardiorrespiratórias também devem ser investigadas. A anomalia de estruturas anatômicas, crianças que têm o freio curto, palato, o lábio, com problemas de estruturas anatômicas que possam estar interferindo na mastigação ou na deglutição, também devem ser investigadas. Alergias alimentares é uma das causas mais comuns de seletividade alimentar. E não somente alergias alimentares imediatas, mas também alergias alimentares tardias por conta de desbiose intestinal. Questões motor-orais devem ser investigadas com fonoaudióloga. E crianças que têm já um atraso de desenvolvimento acabam tendo também dificuldade maior oral-motora, diferente da idade apropriada. Então, verificar o controle de postura, o uso dos utensílios, se ela sabe respirar enquanto come, se ela sabe morder e mastigar um alimento, se ela tem um vedamento labial apropriado, se ela faz a lateralização de língua para fazer a mastigação e a deglutição de uma forma adequada. Muitas vezes nós queremos que o nosso filho coma uma carne, coma algum alimento duro, mas ele ainda não tem a habilidade para tal. Nós queremos que ele faça o uso de alguns utensílios, que coma sozinho, mas ainda não tem a habilidade para tal. Então é muito importante ver qual a habilidade do seu filho, se ele tem condições de comer o alimento que a gente quer que ele coma nesse momento. Alguns alertas para a questão oral-motora. Aquela criança que nunca leva o alimento direto na boca, objetos, brinquedos, não tem interesse por colocar nada na boca. Não mastiga ou não cospe os alimentos quando está com dificuldades de mastigação. Ele lambe os alimentos em pedaços ao invés de mastigá-los, tem a dificuldade de fazer a força, ao se alimentar. Não tem interesse ou ele pode demonstrar nojo ou medo dos alimentos. Ele não aceita toque ou os estímulos orais, rejeita os alimentos em geral, não sabe sugar, demora muito para se alimentar. Podem ser ali um alerta para que ele precisa de uma avaliação melhor de fonoaudióloga. Questões sensoriais, elas estão implicadas já desde o nosso diagnóstico da criança com autismo. Então, nós já temos questões sensoriais do próprio diagnóstico, mas toda criança seletiva alimentar, ela vai ter questões sensoriais que também implicam em alguma questão da seletividade alimentar. Então, algumas questões que nós conhecemos dos sentidos, como visual, auditivo, tato, olfativo e gustativo, que nós podemos ver, são visíveis, são alguns dos sentidos. Porém, quando nós falamos de integração sensorial, entram alguns sentidos internos e ocultos, como o vestibular e a propriocepção. O vestibular é o que nos dá o equilíbrio e a propriocepção é o que fazemos a força. E também alguns sentidos interoceptivos, que é o sentido interno nosso. Como que nós sabemos quando temos que ir ao banheiro, quando nós estamos saciados, quando nós estamos com fome, e isso também entra nas questões sensoriais. Vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Eu falo que agora eu vou comer uma maçã. Fechem os olhos, imagine que você vai pegar uma maçã e comer. Como são aspectos visíveis, você já consegue visualizar essa maçã, consegue saber até o cheiro da maçã, saber como que é a textura dessa maçã. São aspectos visíveis. Agora, nos aspectos internos, como que eu sei o quanto que eu tenho que abrir a minha mão para pegar essa maçã? Quanto que eu sei que eu tenho que abrir a minha boca para morder? Qual a força da minha mordida para conseguir morder essa maçã? Isso também acabam sendo questões que nós temos que avaliar nas questões sensoriais das crianças seletivas. Muitas delas têm uma disfunção sensorial, muitas delas sabem às vezes como fazer, mas não conseguem.
dependem da praxis, e outras crianças também vão ter reatividades muito elevadas, hiperreativas a determinadas texturas, a determinados alimentos, e devem também ser feita uma avaliação sensorial com um terapeuta ocupacional que tenha integração sensorial. É muito importante que ele tenha certificação em integração sensorial para que ele faça uma neuromodulação e não apenas atividades sensoriais, certo? Comportamento, né? Muitas pessoas dizem, meu filho não come porque é comportamento, né? E não, muitas vezes comer por tipo, textura, marca, utensílios e embalagens, né? A apresentação visual é comportamento, sim, né? Ele aprende o comportamento, quanto mais seletivo é a criança, mais comportamento ele vai estar tendo. Se a criança vem comendo a batatinha só daquela determinada marca e não consegue nem trocar o pacotinho, ela sabe que aquela batata lá é confortável para ela. Se ela mudar aquela batata, ela não está confiante no que ela vai comer ali, que não está sendo aquela batata que ela já sabe. Então, isso são comportamentos que vão sendo gerados por outras causas da seletividade alimentar. Eu digo que o comportamento é o último a ser avaliado e o último a ser tratado, porque o comportamento ele vem de outras causas. Dificilmente algum caso que venha de seletividade alimentar é simplesmente um comportamento, principalmente nas crianças com autismo. E questões nutricionais, muito importante. As crianças seletivas, por incrível que pareça, a maioria das vezes elas são saudáveis, né? Aparentemente saudáveis, têm um crescimento adequado e um peso adequado, muitas vezes até são mais gordinhas do que deveriam, e poucas vêm com baixo peso. Porém, se a gente for pensar que nós estamos falando de uma criança com atraso de desenvolvimento, ela está atrasada em relação às outras crianças, ela precisa de vitaminas, de minerais, de nutrientes para que ela consiga se desenvolver de uma forma adequada. O cérebro está em desenvolvimento até os 5 anos de idade. Se essa criança somente se alimenta de nutrientes vazios, ela também não vai ter substrato suficiente para se desenvolver, e ficar apenas em terapias não vai servir para muita coisa. Então, nós temos que pensar que essas crianças precisam ser avaliadas nutricionalmente com seu nutricionista, que faça um planejamento de acordo com o que essa criança aceita comer no momento, adicionando suplementos alimentares, modificações graduais de texturas, para que seja colocado aos poucos nutrientes para essa criança. Mas muitas vezes eles estão ali aparentemente saudáveis, porém com problemas orgânicos, comportamento restrito, disfunção sensorial, deficiências orais motoras e deficiências de nutrientes. Por isso que é importante investigar as causas para que você tenha sucesso no tratamento da seletividade alimentar. Então, é sensorial? É comportamental? Tem algum problema orgânico? Tem alergias alimentares? Tem problemas anatômicos? Ela sabe mastigar? Então, nem tudo é somente sensorial, como muitas vezes nós vemos que simplesmente são questões sensoriais, e não, e muito menos somente questões comportamentais. Geralmente é de tudo um pouco misturado. E se tiver algum problema orgânico envolvido, essa criança ela não vai ter um bom resultado nas terapias sensoriais, motor, orais, e nem psicológicas quando há um comportamento, quando há uma causa orgânica envolvida. Então, é preciso ter a avaliação de todos os profissionais. Quando eu penso, isso dói, pode ser um problema médico ou um problema gástrico. Eu não consigo, um problema oral motor. Eu não gosto de ver, tocar e sentir, pensamos em problemas sensoriais. Eu tenho medo, pode ser algum trauma, alguma aversão, algum choque de alguma alimentação que foi forçada. Mas geralmente mais de uma delas são encontradas, e a seletividade alimentar deve ser tratada de forma multidisciplinar.